Esta é a nossa última mensagem na série A Armadura de Deus, em Efésios 6. E como de costume, eu quero começar lendo um trecho do livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Meu querido verme lindo, é claro que eu notei que os humanos estão vivendo uma calmaria em sua guerra europeia, que eles chamam ingenuamente de a Grande Guerra. E não nos surpreende o fato de que haja uma calmaria correspondente nas angústias do seu paciente. O que será que queremos mais? Encorajá-lo nisso ou mantê-lo preocupado? O medo algoz e a confiança tola. São ambos estados mentais desejáveis. Com carinho, seu tio mal danado. O medo algoz e a confiança tola. São ambos estados mentais desejáveis. Para o diabo. Medo, algoz. Confiança, tola. Na crise, essas duas atitudes podem ser fatais. Se você tem uma confiança tola, você vai agir descuidadamente e vai ser alvo do inimigo. E se você tem um medo algoz, você vai ficar paralisado e ser alvo fácil para o inimigo. Então o diabo gosta de ambas atitudes. E a pergunta que eu quero fazer para você é: como você reage na crise? Em situações de crise? Há, inclusive, estudos comportamentais sobre o ser humano em situações de estresse ou de medo. Em inglês é conhecido como, as descrições mais comuns é fight, flight or freeze. Ou seja, no medo, as pessoas lutam, as pessoas fogem e as pessoas congelam. Se você fosse pensar sobre a sua reação diante do estresse, diante do medo, qual seria a que você normalmente cai? Você enfrenta, você evita ou você paralisa? Na mensagem de hoje, nós iremos aprender com o exemplo de Paulo, de como Paulo aprendeu a não ficar paralisado pelo medo, a não fugir acovardado, mas também não agir com confiança tola. Como o apóstolo Paulo permaneceu firme diante das ciladas do diabo. Como ele colocou em prática a armadura de Deus. E como isso nos ajuda em nossa guerra espiritual. Abra sua Bíblia então em Efésios 6:10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Enquanto você abre, deixa eu contar a situação que Paulo está enfrentando. A Epístola aos Efésios é uma das cartas da prisão. O apóstolo havia sido preso em Jerusalém e em seu julgamento ele apelou a César. E então ele foi enviado para Roma. E lá ele ficou em prisão domiciliar. E é nesse tempo que ele provavelmente escreveu as cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Só que aquela prisão domiciliar era meio a calmaria antes da tempestade. Paulo estaria em julgamento diante de César e de seus homens. E só para ajudar, você sabe quem que era César na época que Paulo estava em Roma? Já ouviu falar de Nero? Sabe aquele que incendiou Roma e colocou culpa nos cristãos? Ou seja, o que você acha que era a probabilidade de Paulo sobreviver a um julgamento de Nero? Ele provavelmente seria enviado aos leões. Paulo está em uma situação de crise. Será que ele vai enfrentar? Será que ele vai fugir? Será que ele vai congelar?
Será que ele vai ser cheio do medo algoz ou de confiança tola? Como que Paulo vai aprender a agir de forma corajosa e dependente? Efésios 6, de 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora presta atenção nesses dois versículos que nós iremos focar. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Naquela situação de crise, Paulo pede orações. E ele faz dois pedidos. Ele quer a palavra e a coragem. E o apóstolo ensina que nós precisamos agir de forma dependente e corajosa. Então eu quero ver três ciladas que o diabo tem contra você, para que você não haja de forma dependente e corajosa. E como o exemplo de Paulo nos ajuda nessa batalha. As três ciladas são confiança tola, medo algoz e três, inação paralisante. Confiança tola, medo algoz e inação paralisante. A primeira cilada do diabo contra a sua vida é a confiança tola. E como nós temos visto nessa série, o que o diabo mais quer é que você confie em si mesmo. E desde a tentação de Eva, o diabo, a serpente, busca que o ser humano, busca que eu e você tome as próprias decisões sobre o que é bem ou mal, vida ou morte. Que você decida por si mesmo qual é o alvo da sua vida, qual é o rumo da sua vida. E nisso o diabo mente dizendo, certamente você não vai morrer. Ele chega até você e te encoraja, olha esse avião aqui que Deus está pilotando, é muito apertado. Você não quer pular de paraquedas? Sentir o vento, a liberdade? Eu te ajudo. Eu tenho até aqui um paraquedas para você. E nós tolamente colocamos a mochila, pulamos e sentimos a brisa da liberdade. Até que puxamos a corda e saiu uma pedra. Porque nós não fomos feitos para a liberdade de Deus. Porque nos separar da fonte da vida é morte na certa. Até com aqueles que já são cristãos, o diabo vem com uma tentação similar. Não, você é cristão. Mas você não precisa considerar Deus todo dia, né? Basta no domingo. Viva uma vida buscando as coisas que o mundo busca, sem ficar pensando em Deus a todo momento.
Sabe, pode viver sem oração, não tem problema não. Pode confiar na sua própria capacidade. Pode ficar sem a Bíblia, não tem problema não. Pode confiar na sua própria sabedoria. E minha pergunta para cada um de nós aqui é: será que essa retratação mostra a nossa vida? Será que nós temos uma confiança tola em nós mesmos? Talvez até falemos que acreditamos em Deus, mas na vida real, na prática, no dia a dia, a gente realmente vive como se ele não existisse. E o exemplo de Paulo nos mostra algo importante aqui. Porque em vez de ter uma confiança tola em sua posição de apóstolo, em seus muitos dons, em sua capacidade intelectual, em sua piedade religiosa, em vez de confiar em si mesmo, Paulo fala que nós devemos confiar no poder do Senhor. Veja o versículo 10 e 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo sabe que a sua força, a sua capacidade, os seus dons, a sua sabedoria não bastam. Ele sabe que você precisa do poder de outro, da armadura de outro. Você precisa da armadura de Deus. E como nós vimos nessa série, revestir-se da armadura de Deus é revestir-se do próprio Deus em Cristo Jesus. De tudo que Deus é e prometeu para nós em Cristo. É apropriar-se de tudo que Jesus é por nós, em nós e através de nós. Decora isso. Revestir-se da armadura de Deus é apropriar-se de tudo que Cristo é por nós, em nós e através de nós. E a primeira realidade que nós precisamos aprender é que nós não somos capazes por nós mesmos. Nós não conseguimos nos salvar, nem conseguimos salvar os outros. Nós não conseguimos nos santificar, nem santificar os outros. Se até o ar que você respira é dom de Deus, quanto mais as bênçãos dos céus. E Paulo está consciente disso. Tanto que no versículo 19 ele pede oração por si mesmo e também por mim, para que me seja dada. Orem, intercedam também por mim. Eu preciso que Deus dê, porque eu não consigo. Paulo precisa que Deus lhe dê a palavra, que Deus lhe dê a coragem. E é por isso que Efésios ressalta, do começo ao fim, a graça doadora de Deus. É Deus que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É Deus que deu Cristo à igreja para que Cristo fosse a cabeça que tudo supre o seu corpo. É Deus que nos deu vida juntamente com Cristo quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É Deus que nos salva mediante a fé e pela graça. E até mesmo essa fé é dádiva de Deus. É Deus que deu ministério para Paulo aos gentios, segundo a força operante do seu poder. E é o mesmo Deus que concede graça a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Amados, tornar-se cristão e viver como cristão é dádiva. Dádiva de Deus. Nós não podemos gerar isso, produzir, aumentar, criar os nossos próprios esforços. A nossa confiança tola em nossa própria capacidade só nos faz cair mais rápido, abrindo para aqueles que têm a pedra. Mas a boa notícia é que Cristo é tudo que nós
precisamos. E nós podemos encontrar nele, em tudo que ele é por nós, o que nós precisamos. Nós precisamos da verdade sobre Deus. Cristo nos dá o cinto da verdade. Nós precisamos de justiça para sermos recebidos diante do justo juiz. Cristo nos dá a couraça da justiça, que é dele. Nós precisamos ser reconciliados com Deus. De Jesus são os calçados do evangelho da paz. Nós precisamos ser protegidos contra os dados do inimigo. De Jesus é o escudo, que é a própria presença do Deus fiel em nossa defesa. Nós precisamos ser salvos dos nossos pecados. De Jesus é o capacete da salvação que limpa a nossa consciência. Nós precisamos de arma para atacar as forças das trevas. Jesus é a própria palavra, que é a espada. E ele nos envia o seu Espírito. Amados, tudo o que você verdadeiramente precisa nesta vida está em Jesus. Ele é o Filho de Deus que encarnou, que viveu uma vida perfeita, que anunciou e trouxe o reino, que fez discípulos e fundou a sua igreja, que morreu pelos nossos pecados e triunfou sobre o diabo e as trevas na cruz e no madeiro, que ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação, que subiu aos céus vitorioso, glorificado e assentou-se à destra de Deus, e que voltará para eliminar o diabo com o sopro da sua boca e para trazer vitória completa para o seu povo. Esse é o Jesus que nós temos. O perdão de pecado que nós precisamos. Uma nova vida transformada que nós precisamos. A vitória que nós precisamos está em Jesus. Se você conhece Jesus, ou se você não conhece Jesus de verdade, hoje Cristo chama cada um de nós para confiarmos no que Jesus fez por nós. Deus nos chama a abandonarmos a confiança tola em nós mesmos e olharmos para Jesus. Ele é tudo o que precisamos. Agora, se o diabo não consegue impedir que você confie naquilo que Jesus fez por você, ele vai colocar uma segunda cilada, que é tentar atrapalhar você desfrutar aquilo que Jesus faz em você. A segunda cilada da serpente é o medo algoz. Pense na situação que o apóstolo estava. A qualquer momento podia ser chamado para comparecer diante de Nero, o imperador louco, incendiário e cruel. A probabilidade da cabeça de Paulo rodar era enorme. E vamos ser sinceros. Como você ficaria nessa situação? Eu assisti recentemente um filme chamado Godzilla Minus One. Filme novo que está na Netflix, que inclusive venceu o Oscar de melhores efeitos visuais no ano passado. Aos que não conhecem, Godzilla é um grande monstro que evoluiu da bomba atômica. Ele parece um grande dinossauro que aterroriza muitas pessoas, só que as escamas dele, nada explode. Ele se autorregenera rapidamente. E ele solta pela boca raio atômico. Então, é aquele coisa bem japonês, bem um monstro. Só que o filme é bem interessante porque o filme não é um filme de monstro. O filme é um filme sobre o ser humano, sobre responsabilidade, sobre covardia, sobre coragem, sobre guerra. A história foca em um jovem piloto kamikaze. O que ele devia fazer? Pegar seu aviãozinho e se suicidar explodindo alguma coisa. Mas ele fica com medo. Ele para numa ilha fingindo pane. Só que o mecânico logo percebe que não tinha nada de errado com o avião dele. E naquela noite, um monstro estranho aparece lá.
E conforme toda agitação acontece, o mecânico diz para o piloto: vai para o seu avião e atira nele. Ele até corre até o avião, ele pega para atirar, só que a mão dele começa a tremer e ele congela. Godzilla vem em direção ao avião, ele consegue pular, mas bate a cabeça e desmaia. Só que ele dá sorte. Na manhã seguinte ele acorda. Basicamente só ele. E o mecânico. Todos os outros soldados, todos os mecânicos haviam sido mortos. E ele volta para sua cidade, talvez querendo fugir de tudo que ficou para trás. Quando ele chega lá, a cidade dele havia sido bombardeada, os pais estavam mortos. Ele mesmo assim tenta recomeçar. Ele acaba, por N motivos, depois você vê o filme, recebendo uma mulher órfã e uma criança órfã, que não era filho da mulher, na sua casa. Parece estar tudo caminhando bem, ele consegue um trabalho bem interessante que paga bem. É um trabalho onde ele, num barquinho de madeira, ia procurar minas no mar. Perigoso, por isso pagava bem. Até que um dia o barco recebe uma ligação que eles deveriam impedir a chegada de um monstro em Tóquio. Deviam atrasar o monstro. Adivinha quem era? Era Godzilla. O medo dele havia retornado. Só que o que antes era um monstro de 2 andares de um prédio, agora estava muito maior, muito mais poderoso. E o que era aquele barquinho caça-minas de madeira comparado com aquele monstro? Eles até tentam fazer alguma coisa, até machucam o Godzilla, que rapidamente se regenera. E na hora que o Godzilla ia pegar o barquinho, chega um navio de guerra pesado, atira no Godzilla, e parece que eles vão ser salvos, mas 2 segundos depois o Godzilla já destruiu totalmente aquele barco. Eles dão sorte de novo. Godzilla vai embora, ele novamente desmaia, acorda depois. Parece que ele quer fugir novamente e recomeçar tudo de novo. Só que a covardia nunca some com o problema. A mulher com que ele estava arranja um emprego em uma cidade. E pouco tempo depois, Godzilla ataca justamente essa cidade, colocando a vida dela e de milhares de pessoas em risco. Vou parar aí a história, não contar todos os spoilers. Você pode assistir depois se você quiser. Mas há alguns ensinos preciosos sobre coragem e covardia aqui para nós. Primeiro, amados, a covardia duplica o problema. Porque o problema continua lá. Só que agora também tem a culpa. A covardia também aumenta o problema. Pois evitar o monstro nunca faz ele diminuir e sumir. Sempre cresce e piora. E a covardia amplia o problema. Porque agora não é mais só você que está em risco, mas as pessoas ao seu redor. A covardia sempre tem consequências. E a pergunta para nós é: será que nós somos pessoas corajosas por Cristo ou covardes? Lewis, em outro trecho do livro, ele captura bem a importância da coragem. O demônio diz: a coragem não é simplesmente uma das virtudes, mas a forma que cada virtude assume quando está sendo testada. Ou seja, no ponto da mais alta realidade. A castidade, a honestidade ou a misericórdia, quem se entrega ao perigo, será casta, honesta ou misericordiosa apenas sob certas condições. Pilatos foi misericordioso, até que isso se tornou arriscado. Sem coragem não há verdadeira virtude. Porque só a verdadeira virtude quando tudo está contra a virtude. Sem coragem, nós iremos ceder. Então, como nós podemos aprender com Paulo a ter coragem diante do medo? Como que Paulo permaneceu firme? Bom, ele se revestiu
da armadura de Deus. Ele sabia que a vida dele não estava na mão de César, mas do verdadeiro soberano. Ele sabia que aquele julgamento não daria o veredito da sua vida, mas que Deus já havia declarado justo no tribunal celeste. E ele sabia do chamado de Cristo para ele, de testemunhar diante de gentios e reis. Perceba que Paulo, então, não ora por libertação. É o que nós normalmente pediríamos. Paulo não pede para que intercedam para que ele seja liberto. Paulo pede por seu testemunho. Ele se apropriou de tudo que Deus é em Cristo para ele. E ele teve coragem. Como está a sua ousadia como soldado de Cristo? Diante do dever de testemunhar de Cristo em qualquer situação, nas ruas, nas casas, nas sinagogas, ou diante da corte de César. Você tem sido corajoso ou tem se acovardado? Será que nós estamos com medo algoz? E Deus, amados, nos dá a sua armadura para proteger. É isso que uma armadura faz. Só que você precisa se sentir protegido na armadura, ou você não confia na armadura. Cristo é a nossa proteção. Então nós podemos nos sentir protegidos. Nós não precisamos ficar perplexos diante do engano da serpente, porque nós estamos cingidos com a verdade de Deus. Nós não precisamos ficar culpados diante das acusações de Satanás. Nós estamos vestidos da couraça da justiça do próprio Filho de Deus. Nós não precisamos ficar temerosos de que talvez Deus esteja contra nós no meio da adversidade, porque nós estamos calçados com o evangelho da paz. Nós não precisamos ficar amedrontados diante dos dardos inflamados do inimigo, porque nós estamos embraçando o escudo da fé, o escudo que clama que o próprio Deus fiel é a nossa defesa. Nós não precisamos ficar aflitos diante das tentações e provações, porque nós estamos vestidos com a salvação do Messias. E nós não precisamos ficar acovardados diante das trevas, porque nós temos a espada do Espírito, próprio Cristo, a palavra de Deus. Para você não se acovardar diante do monstro que surge, você precisa se apropriar na prática, na experiência de tudo que Jesus é. Deixar que o Evangelho haja em você e mude os seus sentimentos, mude as suas afeições, mude as suas seguranças, mude a sua mente. E daí, como Paulo, você vai aprender que minha vida está segura em Cristo. Bom, mas se o diabo não consegue impedir que você receba o que Cristo fez por você, nem que você experimente o que Cristo faz em você, o diabo vai tentar atrapalhar para que você não permita Cristo viver através de você. A terceira cilada é a inação paralisante. A inação paralisante. Porque, queridos, do que vale estar revestido de toda a armadura de Deus e não ir para o combate? Do que vale estar todo equipado e encorajado e fazer nada? Há no cristianismo, amados, uma concretude da fé. É necessário fazer. É necessário tomar a sua cruz e negar a si mesmo e seguir Jesus. É necessário perseverar até o fim e confessar corajosamente a Cristo. Não basta só falar eu acredito em Deus. Não basta amar só de palavras. A fé precisa ser uma fé viva que age pelo amor. Nós precisamos agir
e agir de forma corajosa e dependente. Não é agir para a própria glória, porque sem amor de nada se aproveita. Nem é agir pela própria força, porque a batalha é do Senhor. É agir para Deus, dependendo de Cristo, na coragem do Espírito. É uma ação motivada pelo amor de Cristo Jesus. E era isso que Paulo queria naquele momento de crise que ele estava vivendo. Volte para o texto de Efésios 19, 20. Vamos ler mais uma vez. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre devê-lo, fazê-lo. Paulo era o embaixador de Cristo. Ele estava preso e o seu julgamento se aproximava. Só que ele sabia que no julgamento ele poderia fazer a defesa dele. A oportunidade dele compartilhar o mistério de Cristo, a boa nova do Evangelho diante dos gentios e dos reis. Então Paulo pede oração para ação. Ele deseja intrepidez e ousadia. E esse termo aqui significa falar sem impedimento. Paulo queria que a oportunidade fosse dada, coragem fosse dada, e a palavra que ele precisava falar fosse dada. Porque ele tinha um dever: fazer conhecido o mistério do Evangelho. Essa era a missão que o próprio Jesus tinha dado para Paulo. E Paulo sabia da promessa de Cristo. Em Marcos 13:11, Jesus diz: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Jesus nos deu a promessa de que na hora de crise, você não precisa temer o que você ia falar, porque o Espírito Santo iria falar através de você. Mas nesse mesmo texto, Jesus também dá alertas. Alertas da necessidade de perseverar, porque iriam nos odiar e nos perseguir. E quem perseverasse até o fim seria salvo. Paulo tinha um dever para cumprir. E ele sabia que a porção que cabe aos covardes, Apocalipse diz, é o lago que arde com fogo e enxofre. Então ele pede orações. Orações para agir na promessa. Intercessões para que a promessa de Deus se torne realidade no seu viver. Não para que ele seja liberto, mas para que ele seja corajoso e dê a palavra do Espírito naquele momento. Paulo até podia estar algemado, só que a palavra de Deus não estava algemada. E o apóstolo estava cumprindo sua missão. Tanto que em outra carta da prisão, Filipenses, lá no final, ele manda saudações de crentes dentro da casa de César. E em Filipenses 1, 12, 14, ele diz: quero ainda, irmãos, certificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E esse é o encorajamento do apóstolo Paulo para cada um de nós. Olhe para suas algemas, olhe para a ousadia em compartilhar do Evangelho de Cristo Jesus, e você também ouse falar sem medo da palavra de Deus. Irmãos, como Paulo, nós também colocamos a mão no arado. Nós não podemos olhar para trás. Todos nós somos embaixadores do Rei, chamados para cumprir a grande comissão, para fazer discípulos onde nós estivermos, para sermos testemunhas do Evangelho e do mistério do Evangelho. E que mistério maravilhoso é esse que nós temos para divulgar, amados?
Paulo fala em Efésios que o mistério é que todas as coisas, nos céus e na terra, convergem para Cristo. É tudo sobre Jesus, é tudo para Jesus, inclusive toda a humanidade. O mistério de Cristo é que também os gentios são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Membros do mesmo corpo, cordeiros. O mistério do Evangelho, amados, é que Jesus quer adicionar brasileiros e joseenses ao seu povo. E Cristo quer usar você. A cabeça age pelo seu corpo. E Cristo quer agir através de você. E nós não podemos abdicar da nossa responsabilidade. Não, isso é coisa de pastor, isso é coisa de missionário. Isso é coisa de crente. Então, colocar a armadura de Deus é ter a vida de Cristo fluindo através de você. Colocar a armadura de Deus é cingir-se do cinto da verdade e proclamar Cristo. É vestir-se da couraça da justiça e andar nas boas obras que Deus preparou. É calçar os pés com a preparação do evangelho da paz e levar as boas novas de reconciliação. É embraçar o escudo da fé e proteger a nós mesmos e nossos irmãos contra os dardos do inimigo. É tomar o capacete da salvação e levar redenção aos cativos. É armar-se da espada do Espírito e destruir fortalezas pela palavra de Deus. Amados, no filme Godzilla, o arco de redenção daquele piloto só acontece quando ele está disposto a assumir a sua responsabilidade, ao ponto de entender que se precisar ofertar a sua própria vida pela causa, ele estaria disposto. Nós talvez não estejamos lutando contra um lagarto enorme chamado Godzilla. Mas você sabe quais são outras descrições de Satanás? O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Você luta contra um Godzilla que você não vê. Terrível, poderoso. E o diabo quer que você caia ou em confiança tola, ou no medo algoz, ou na inação paralisante. Como o mal danado lá no livro diz, o ideal é fazê-lo sentir que pode recorrer a algo além do inimigo e da coragem que o inimigo lhe dá. De tal modo que aquilo que inicialmente era um compromisso total para com seus deveres, passe a ficar cheio de pequenas restrições inconscientes. Satanás não quer que você dependa do Senhor e da coragem que o Senhor dá, mas que você comece a criar artifícios na própria carne para não obedecer a Deus. Mas hoje Deus nos convida a ver o exemplo do seu apóstolo. Está pronto a ser julgado na corte de César, mas sabia que a luta dele não era contra carne e sangue. Ele estava algemado, mas a palavra de Deus estava livre. O diabo estava tentando, mas ele estava vestido com a armadura de Deus. Tanto que em 2 Timóteo 4, 16, 18, quando Paulo reflete sobre o que aconteceu, ele lembra que todos abandonaram ele no primeiro julgamento. Todos menos um. O Senhor estava com ele. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças, ele diz. E a pregação foi completamente cumprida, e os gentios ouviram o mistério do Evangelho. E ele foi liberto da boca dos leões. Amados, soldado de Cristo Jesus, é hora de colocar a armadura de Deus. É hora de ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você está em guerra. O diabo é real. Ele quer destruir a sua vida. Mas Deus te chama para agir de forma dependente dele e de forma corajosa por ele. Vamos orar?
Senhor, nós queremos clamar. Livra-nos, Senhor, do medo paralisante. Livra-nos, Senhor, da covardia. Livra-nos, Senhor, da coragem tola que confia em si mesmo. Ajuda-nos, Senhor, nós carecemos, por isso oramos. Dá-nos, Senhor, nós pedimos porque não vem de nós. Pela graça, Senhor, nós clamamos por nossas vidas e pela Igreja Batista da Graça. Senhor, equipa-nos com toda a armadura de Deus e nos dá a palavra, e nos dá coragem, e nos dá intrepidez. Pela graça nos ensina, Senhor, a agir de forma dependente e corajosa. Em Cristo Jesus nós clamamos. Amém.